Na minha opinião, houve uma banalização da emissão de alguns documentos como CCB. E tem gente que trata uma CCB como se fosse uma Xerox. Sabe? Eu pago 50 centavos para tu emitir uma CCB para mim, cara. Então isso não é nada bom. Eu vivo muito mais esse mundo de meios de pagamento que antes só era usado para mercadoria, dinheiro, para mercadoria, para o bem mercantil. Dívida essa que muitas vezes já foi levada para prejuízo. E agora, quando for paga, vai haver uma reversão desse prejuízo. Nem vou falar da falta de impacto de tributação que não vai haver. Por que não permitir que a pessoa que está devendo ao varejo, que foi uma compra mercantil, por que ele não pode renegociar? E lá na ocasião, em meados de 2019, 20, em uma inauguração de loja com volume de pessoas, o André Esteves estava lá, o Benchimol estava lá, e ele dizia: pai João, como é que pode isso? Um ambiente que só tem pobre. Então 10 milhões de pobres ganhando 1.000 dá 10 bi. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do AsiCast, hoje com mais um convidado especial. A gente hoje vai tratar bastante aqui do tema do varejo e principalmente do varejo regional. A gente recebe hoje aqui no AsiCast o João Galberto. O João é CEO da JGV, tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e ele tem nada mais nada menos como o terceiro maior varejista do Brasil como seu principal cliente. João, bem-vindo ao AsiCast. Ô, Gustavo, obrigado, aqui a gente agradece as palavras, tá? Realmente são 30 anos, faz alguma diferença e queria dizer que eu sou um bom observador e um bom contador de história, então o aprendizado foi que nos trouxe até aqui. Sim, com certeza. Bom demais. Obrigado pela sua presença aqui. Você é um cara extremamente ocupado, concorrido, e fico realmente honrado aqui de ter você conosco aqui nesse bate-papo. A satisfação é nossa. Ô, João, a gente sempre que se depara, né, com o assunto do varejo, e a gente sempre olha os principais players do mercado ali como referência, né? Você que está dentro mora, né? Você é nordestino, né? Tem um pé também no norte, porque você está sempre lá, né? Por conta da sua empresa. O que você acredita que diferencia tanto e dificulta tanto também dos players aqui do Sudeste em conseguir uma operação sustentável e conseguir concorrer no mercado do Norte e do Nordeste? Bom, eu sou cearense, moro no Maranhão há 13 anos, muito por conta da operação do parceiro, que é o Grupo Mateus, o Wilson. A operação cresceu bastante. A gente está lá com ele, contribuindo com tecnologias e algumas adequações desde 2006. E o que é muito, muito peculiar da região Nordeste é o bairrismo. E o Nordeste e o Norte, o nordestino e o nortista, eles gostam do jeito local do atendimento, né? Então, para mim, o que reforça muito é a questão cultural. Então, esse jeito de ser do nordestino e a forma acolhedora, é a mesma coisa quando o sulista vai, que acha bom, quando está de férias, ser acolhido e a prestação de serviço é muito boa. É isso que faz a diferença, ou seja, é um lado personalístico, um lado gourmet do atendimento. Entendi. Para mim, essa é a grande diferença. Entendi. E, João, eu acabei indo direto ao ponto em querer descobrir um pouco desse segredo do Norte e do Nordeste, né? E dessa peculiaridade, né, do mercado e da dificuldade que a gente vê, né, de grandes players não conseguirem ter sucesso na região, né? Mas é importante saber um pouquinho do João, né? O João mora onde, né? Você falou que você nasceu no Ceará, certo? E conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Bora, vamos contar. Eu vou contextualizar, talvez antes de responder quem é o João, o que aconteceu na minha terra, no Ceará, e mais especificamente em Fortaleza. Tá. Em meados dos anos 90, 95, 96, foi quando chegou Pão de Açúcar, e as redes de varejistas locais eram bem incipientes. Então, chegou o Walmart, chegou o Bom Preço, chegou Carrefour, e eu nem estou falando de bandeiras no formato atacarejo. Sim. Açaí, Atacadão e o próprio Mateus com a coisa mais recente. Então,
o mercado local e, notadamente, o varejo alimento, tiveram vários locais que foram vendidos ou as lojas foram cedidas a grandes varejistas. O Extra, de novo, Extra, GPA. E esse pessoal foi chegando, foi assumindo, lojas maiores como os de hipermercado, foram tomando conta da praça. E, na época, eu trabalhava em um grupo econômico local que hoje seria uma fintech, mas era uma mistura de tesouraria, cash management, uma factoring gigante. Naquela época era muito cheque pré-datado. Então, você vê nomes como Mercadinho São Luís, que é uma referência local, de varejo local em Fortaleza. Sim. Você vê supermercados Cometa, Lagoa, Centerbox, Frangolândia, que são todos números que são conhecidos, são varejistas que ultrapassam a soma de bilhão ano, que eram bem incipientes lá nesse momento. E eu lembro muito bem do Honório Pinheiro, que é proprietário do Pinheiro Supermercados. Eles tinham 2 lojas num bairro chamado Maraponga, quando chegou em Fortaleza a primeira loja do Carrefour, enorme. Ela ficou instalada entre as 2 lojas do Pinheiro, na Maraponga, uma a 500 metros ou no máximo 1 quilômetro. Entendi. E eu lembro do Honório e o Bosco, irmão dele, dizer, cara, ferrou, morreu. Agora a gente morre. Não existe mais Carrefour no Ceará. O Carrefour saiu. Vou pegar o caso específico do Pinheiro, que tinha 2 lojas na Maraponga, hoje são várias. Aonde tinha Carrefour, aonde tinha Walmart, onde tinha Bom Preço, hoje nós vamos encontrar São Luís, Cometa, Lagoa, Frangolândia. Esse pessoal, nesse momento mais difícil, se juntou em uma associação que se chamava Superrede. Eles constituíram um CNPJ para comprar juntos, vender separado. Sim. Essa estrutura de Superrede não existe mais hoje, cada um compra sozinho, mas tem outras que se chamam Uniforça, e aí é bem associativista mesmo, no sentido de comprar, mas vendem separados. E o que a gente vê pelo menos no Ceará, um comércio de bairro, um comércio de vizinhança feito notadamente por cearenses, que de novo, souberam aproveitar a oportunidade. Houve, sim, um upgrade em todos os aspectos, a nível de produto, a nível de serviço, a nível de entrega. O aprendizado foi muito grande, mas o pessoal conseguiu superar. Os players que chegaram e que acabaram voltando de novo. Há muito dos que se discutir. O Walmart saiu do Brasil e ninguém vai dizer que o Walmart não conhece do que faz e não tem dinheiro. Então, Cencosud, a gente vê as questões ligadas a Cassino e o próprio Carrefour, a própria questão da saída do Abílio Diniz, para mim, também é uma coisa interessante. Quer dizer, talvez o regionalismo, a forma como o Abílio tocava as coisas dele, talvez se reflita o que acontece em todos os lugares. É um Mufato crescendo, é um BH crescendo. Esse regionalismo, ele existe em todo canto. Sim. Eu posso falar com um pouco mais de propriedade lá do Nordeste, mas eu entendo que Mufatos, Angelones, Pereiras, é isso que a gente está vendo. A aquisição dos Coelho Diniz de uma parte do GPA, os irmãos Mufato financeiramente com um pedaço do Açaí. Sim. Aí é o Brasil sendo Brasil, né? Exato. É um país diferente, continental. Mas se a gente analisar, para mim, eu diria que é a mesma coisa que faz essa coisa pulverizada com estratégias para um país continental. Me parece que não é o momento para cá. Então, a regionalização é... Sim, é o que essa força também, né, da região e a parte cultural que acaba que não é a mesma forma de tratar, principalmente quem está em São Paulo, no Sudeste. De novo, se fosse... É o caso Tinha do dado Andorinha, o emblemático, o caso Sim. do Andorinha, uma loja que fatura 15 bi. Sim, total. De novo, fica mais fácil de falar, é o Maranhão, é o Mateus. Não, é o regionalismo de uma forma geral. Você vê
o que é que está lá no Rio Grande do Sul. Sim, com certeza. Né? Espalhado por cada uma das regiões tem um case. Né? E óbvio que dependendo do tamanho, São Paulo tem um PIB gigante, tem uma volumetria, então que os faturamentos são diferentes dos locais. Mas, de novo, você vai abordar o pessoal que está na região norte. Cara, não foge muita coisa não, né? Sim. O ser humano ele tem suas manias, seus hábitos Verdade. E é isso que eu costumo dizer, e se porventura ao longo da fala eu falar de bodegueiro ou dono de bodega, não é pejorativo, não, muito pelo contrário. O bodegueiro é o cara que tem freguês. Eu conheço banqueiro que é bodegueiro que não é bodegueiro. Então, bodegueiro é o cara que conhece o cliente não é cliente, ele tem freguês. Sim. E conceder crédito no varejo, diferente do mercado financeiro, eu já fui de IF, você não quer recuperar o crédito, você quer recuperar o cliente, você quer recuperar o freguês. Sim. O crédito você pode até perder, mas o freguês que vai passar 60, 70, 80 anos consumindo, eu não posso perder. Total. Boa, João. Você quer falar da sua trajetória? Isso é importante. Tá bom. Bom, eu sou um administrador por formação, eu sou da turma de 85 da Universidade de Fortaleza. Eu sou um homem de métodos e processos, então eu não vim da área técnica programação, a gente desenvolvia sistemas, mas sistemas não como automação. Então, quando, em meados de 92, eu, analista de OIM, de métodos e processos, me deparei, isso de indústria têxtil, me deparei com a implantação de um sistema automatizado, porém desenvolvido internamente, né? Ninguém se falava de SAP, ou se falava, o cara perguntava quantos TRI se faturava para você contratar um SAP, né? Sim. O Ceará é conhecido ambiente e centro onde a área técnica é muito forte, seja a área técnica, as engenharias, a economia, tem até um polo o ITA foi criado agora lá, então a turma de exatas, isso é muito forte, o núcleo de economia da Universidade Federal. Então, assim, a área nasceu muito desenvolvimento de sistema próprio, RP próprio, e eu comecei nesse desenvolvimento quando um pessoal foi desenvolver os sistemas, um ERP, de uma empresa ligada à Del Rio, que é uma indústria de lingerie do Ceará, o grupo Vicunha também, e aí eu comecei a ver esse lado da programação. Eu disse, rapaz, se a gente não aprender a programar e transferir o que a gente faz em planilha e em formulário, esse negócio de analista de OIM aqui não vai ser muito legal, não. Então, vamos programar, vamos aprender a programar, e fizemos alguns cursos e começamos a programar. E o curioso que um cara que foi meu diretor durante muito tempo, é meu amigo, ele dizia, João, rapaz, é melhor especificar, entender de negócio. Esse negócio de programar, cara, isso não é legal. É muito melhor você estar especificando. Eu disse, não, eu quero programar, porque na minha cabeça o sujeito ia perder tempo conversando com alguém que ia fazer algo na mão. Eles querem que alguém codifique para isso ser muito mais rápido, né? Sim. Então, eu sou da época que memória era um absurdo e processamento, se o cara passasse 2 dias processando alguma coisa, estava no lucro, porque era meses para se fazer. Hoje em dia, a gente vê uma coisa curiosa, né? O analista de negócio, o homem menos técnico, é o que está sendo mais valorizado, porque o braço técnico, a meu ver, ele hoje em dia se preocupa menos com o negócio e mais com a tecnologia. E eu sou de uma época que você era analista, era programador, você entendia o negócio, se debruçava e escrevia um código que ia ser usado. E hoje em dia, analistas de negócio, homens de negócios que analisam dados, analistas de dados, e aí eu tenho a ver que meu amigo Antônio José Arruda Ribeiro tinha razão. Não que o descarte da tecnologia. Então, o que eu vejo de mais inadequado hoje em dia é que a engenharia da computação, e notadamente a que desenvolve sistemas, cada um entende um pouquinho de um pedaço da coisa. Se a estratégia para ninguém entender do todo, é muito chato. Então, eu vim de tecnologia, de métodos e processos e sistema, mas a gente entendia o negócio. Por acaso, programar e automatizar
era a parte menos importante. Porque se você não sabe o que você vai fazer, fica difícil. Então, eu saí depois dessa indústria de desenvolvimento têxtil para começar numa operação que se começou a fazer pagamento de folha no estado do Ceará, quando as pessoas dizem que ATM, reciclador, máquinas que agora eu pego o dinheiro do varejo e coloco na máquina para ser usado, como Tecban, recicladora. Em meados de 96, a arrecadação de todo o dinheiro das farmácias Pague Menos e os cheques pré-datados eram feitas por uma empresa lá do Ceará, que se chamava a CC Card. Esse cidadão era um doleiro. Além dessa operação, ele tinha cash dispenser, ATMs na cidade, onde você fazia conversão de dólar. Você pegava uma célula, botava a máquina, engolia e desengolia, comia e descomia. O que um reciclador faz hoje. Sim. E me parece que as pessoas, eu que estou ficando velho, ou gente não viveu isso. Agora tem ATM reciclador. Existiu desde sempre. Então, esse cidadão foi a uma unidade da Vicunha Têxtil, que eu já havia trabalhado. Lá tinham 6 mil colaboradores. E ele chegou lá num dia de pagamento. E nesse dia de pagamento ele viu uma Brinks, um carro forte, com o cara, o funcionário da Brinks lá num púlpito, entregando dinheiro. E o dinheiro estava dentro do envelope. Sim. E o olerite. A cena dantesca, né? E ele ficou assim, disse que eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E olha que ele foi fazer uma operação de cabo, de câmbio, para importar e tudo na Vicunha. Era uma operação corporativa, não era uma operação de varejo, né? Sim. Daí ele viu aquilo, a cabeça dele disse assim, esse rapaz da Brinks é o meu ATM. E esse contra-cheque é um cartão. Esse cara botou na cabeça que ia montar uma rede de saque. Ele era muito bem relacionado. M. Dias Branco, Grupo Edson Queiroz e tudo mais. E disse, gente, se eu botar uma máquina dessa aqui para o teu funcionário sacar, tu manda a tua folha para mim? O cara disse, claro, para sair desse mundo do manual. Então, imagine, ele tinha empresa de transporte de valores, tá? Então, você passava arrecadando dinheiro e cheque, porque a Factory é muito forte naquela época, dinheiro e cheque nas pagamentos de serviços e outras empresas. O empresariado que precisava tirar o dinheiro do banco para a gente sacar, para abastecer os ATMs. Então, de novo, mão na roda. Sim. Eu tinha o dinheiro que eu arrecadava da Pague Menos, Deusimar querendo subir para banco, e os outros empresários querendo pegar dinheiro do banco para descer, para abastecer. Sim. Onde é que isso se encontrava? Na tesouraria. Qualquer coisa parecida com o que nós temos hoje, né? Então, a origem de tudo que a gente fez a partir daí, e aí, de novo, você está pagando a folha, é para emprestar dinheiro ou para ter consumo? Então, lá a nossa operação era uma operação que tinha o varejo, mundo real, compra, paga, saca, circula, desconta cheque, compensa. Na época, o Banco do Estado do Ceará ainda existia. Depois a gente fez uma integração das máquinas de autoatendimento da CC Card com as do Banco do Estado, ou seja, se otimizava isso. Ou seja, quem era correntista do Banco do Estado sacava nas máquinas da CC Card, quem era correntista da CC Card sacava no Banco do Estado. Não era muito comum as máquinas do Banco 24 horas, então Fortaleza tinha uma estrutura de terminais de ônibus que fazia transbordo para que não se pagasse. Então, nós colocamos as máquinas de autoatendimento nos terminais de ônibus, e aí foi aumentando a capilaridade. Não existia a chamada conta salário. As pessoas tinham que abrir conta corrente, e pessoas negativadas não abriam conta corrente. E aí, de novo, essa conta de pagamento, que a gente vai chamar que é conta digital, era uma mistura. Os cartões não eram bandeirados, porque só quem podia fazer bandeira, Visa, Master, eram as instituições financeiras. Resumo, isso foi se criando um conceito de arranjo de pagamento, que a gente pode chamar de arranjo de pagamento fechado, e que circulava. Então, mas você já tinha relações com a Software Express, trabalhava com a ISO 8583 que a gente viu. Então, minha origem foi essa. A partir desse movimento, depois eu fui para uma instituição financeira, onde o produto era o consignado privado, público e tudo mais, até chegar no mundo dos private label, tá? E o varejo, e aí sim, aí a gente começou a desenvolver
alguns private label, a exemplo do que é Forte Brasil, DM Card e tudo mais. Sim. Foi aí que eu conheci o Matheus, quando o grupo a quem a gente pertencia fazia o consignado público do Estado do Maranhão, e nós fomos apresentados ao Matheus para que a gente fosse fazer o private label do Matheus. E a gente começou a fazer esse private com ele e ajudou no processo de, enfim, de tocar a operação, a exemplo do que a DM Card faz e tudo mais, só que lá o Matheus ele sempre fez a operação com funding próprio. Tá. Então, desde então, nós sempre estivemos próximo dele, mas com apoio tecnológico e de fazer esse embedded finance que tem hoje, de colocar os produtos, colocar cash dispenser para trazer fluxo para a loja. E aí aconteceu que em 2013, 9/10 de 2013, a Lei 12.865, para mim foi um presente, é o dia do meu aniversário, e aí ficou muito claro o regulador dizer, olha, o que é instituição de pagamento, o que é arranjo fechado, o que é arranjo aberto, o que é de propósito limitado. E aí a gente vê a evolução desse negócio, que culmina esse mês de maio, o maio de 2026 é onde nós não teremos mais instituições de pagamento não autorizadas. Perfeito. A partir do final desse mês é a data limite para quem quiser seguir vida, vai seguir com todas as conformidades que são necessárias. Eu acho que não vale a pena nem a gente tocar dos porquês, é uma necessidade, está aí, as coisas estavam, não vou dizer que abertas, mas, digamos assim, não podiam ter chegado da forma que chegou. Isso é muito ruim para as empresas e os profissionais que tratam isso com seriedade, né? Então, isso é muito chato. Na minha opinião, houve uma banalização da emissão de alguns documentos como CCB, e tem gente que trata uma CCB como se fosse uma xerox. Sabe? Eu pago 50 centavos para tu emitir uma CCB para mim. Cara, CCB é um instrumento de formalização de operação entre partes, que precisa ter originação, que precisa ter um QIC mínimo. Então, isso não é nada bom. Sim, Sermos jogados na mesa. E o fato é que de 2013 para cá, eu vivo muito mais esse mundo de meios de pagamento que antes só era usado para mercadoria, dinheiro, para mercadoria, para o bem mercantil. Então, assim, para mim é muito importante, eu enxergo que é muito importante a gente não perder, mas não perder em nenhum momento que a economia gira quando a economia real funciona. Quando se compra uma garrafa d'água, quando se financia, aí sim. Mas quando eu fico no rotativo do cartão, quando eu fico no cheque especial, quando eu gero resultado em regime de competência, mas eu não liquido, não compro um bem, eu diria que isso é como o banco imobiliário. Sim. Daqui a pouco eu vendo água, não vendo mais a água, então não compro, a indústria não vende, entra em RJ, aí quem opera o consignado privado, aí não gira dinheiro, aí o cara, fecha a banca e bora começar o jogo novamente. Não quero fazer nenhuma apologia às questões políticas, mas o nosso Desenrola 2 é um negócio que me parece estranho, porque a renda das famílias está comprometida com o endividamento. Sim. E o Desenrola 2, a dívida que pode ser renegociada é exclusivamente dívida em instituições financeiras. Dívida essa que muitas vezes já foi levada para prejuízo. E agora, quando for paga, vai haver uma reversão desse prejuízo. Nem vou falar da falta de impacto de tributação, que não vai haver, porque o que foi levado para prejuízo já não foi pago o tributo adequado, e o que reverte, não. Mas a coisa mais importante é que o dinheiro não vai voltar para a economia. Esse dinheiro vai ficar no bolso da instituição financeira e não vai voltar para a economia. E aí? Vou ficar com menos uma dívida, menos um nome, mas... E boa parte desse recurso vai vir do FGC. Verdade. Então, eu não queria... Mas por que não... É porque vai impactar o varejo, né? Por que não permitir que a pessoa que está devendo ao varejo, que foi uma compra mercantil, por que ele não pode renegociar? Sim. Ou seja, só a indústria financeira que recolhe IOF
tem essa benesse, inclusive para consignar, né? Total. E quem paga ICMS, IPI... Então, veja, já entrei nessa área, então você vende uma geladeira e um fogão parcelado em 10 vezes, Sim. sem juros, com um carregamento mínimo aqui. Um empresário do setor não pode fazer averbação do INSS. Só quem pode averbar lá é a indústria financeira, e com juros. Aí o que vai acontecer? Para comprar a geladeira e o fogão, que o varejo estava disposto a vender na consignação, no prazo, eu vou ter que pedir um empréstimo para pagar uns juros. E aí, o dinheiro que eu iria ter no mês a mês para pagar a geladeira e fogão, os juros come o fogão. Eu só levo a geladeira. Sim. Consequentemente, menos um fogão, menos um IPI. Isso, para mim, é meio confuso. De novo, não estou falando que não devemos ter juro de antecipação do desejo, porque se imagina, se a gente fosse juntar dinheiro para comprar o carro, quando eu chegasse lá na indústria, quero comprar um carro, então me dá o dinheiro que eu vou fazer. Então, não é isso que está se falando. Agora, viver nesse pedal, seja do cheque especial ou a versão rotativa, que é um cheque especial, isso acontece, faz o que está acontecendo hoje. E aí a gente tem problemas, né? Seríssimos. E, João, eu fico curioso, assim, você está há 20 anos, né, tendo o Matheus como seu maior cliente, né? Sim. E aí é curioso porque aqui em São Paulo, né, muita gente se surpreende, né, com o tamanho do Matheus, né? E o que você acha que é o grande ponto, né, dessa surpresa? Você acha que é porque o Matheus, de fato, ele cresceu sem fazer muito barulho, né? Ou basicamente é porque a gente está falando de uma empresa que está no Nordeste? Eu acho que tem alguns fatores que são interessantes, né? Eu conheço a pessoa do Wilson desde de 2006. Quem já viu os podcasts dele, o Wilson é aquilo mesmo, não existe um... Aliás, ele é mais simples do que aquele que ele aparece. Ele é um homem de dia a dia, de chão de loja. Sim. Né? Todo mundo já sabe, ele começou em Balsas. Então, o Matheus é um atacadista, a pessoa do Wilson, tá? Ele é um atacadista que aprendeu a fazer varejo muito bem. Ele é um cara que trabalha muito de sol a sol. E ele, como alguns, ele veio do interior para a capital, então, ou seja, fica, às vezes, não muito perceptível, né? Sim. Então, ele já era grande, o mercado conhecia, é tanto que os bancos sempre foram grandes apoiadores na evolução, no crescimento e na expansão. É que existe uma máxima de que o Norte e o Nordeste, e realmente lá não estão as melhores condições salariais, nem nada, mas eu fiz uma fala na época do IPO, não que eu tenha participado ativamente, mas eu estou dentro lá da estrutura, e via executivos e um colega que é da XP dizia: João, como é que pode, rapaz, vocês ficarem desse tamanho ao longo desse tempo? Eu conheci o Matheus quando o grupo Atacado, a operação do Atacado e Varejo, faturava 1.300 ano. Já não era nada pequeno, né? São 100 milhões mês. Sim. Mas comparado com os 3 bi e pouco mês hoje, é uma coisa louca, né? Sim. E lá na ocasião, em meados de 2019, 20, em uma inauguração de loja do Piauí, o cara ficou abismado, era um mix, abismado com o volume de pessoas. O André Esteves estava lá, o Benchimol estava lá, foi um pouquinho antes da pandemia, e ele dizia: pai João, como é que pode isso? Um ambiente que só tem pobre. Aí eu disse: mas tem muito. Aí disse assim: cara, tu ainda brinca? Eu disse: não, meu irmão, para pensar. Se nós temos 10 milhões de pobres aqui, e um pelo outro ganhando 1.000, porque ninguém deixa mais ninguém morrer de fome, o governo dá, alguém dá. Então, 10 milhões de pobres ganhando 1.000 dá 10 bi. Pô, João, 10 bi, né? Eu digo: é 10 bi, irmão. Se você tem um homem como esse, que faz lojas boas para quem é pobre, mas tem 1.000, onde é que ele vai consumir? É aqui. Sim. Então, o segredo reside aí. Sim. Tem muito, pobre, ganhando pouco, mas tem muita coisa. E, definitivamente, não é possível que alguém acredite que o sujeito vive, mesmo lá, com R$1.000. Ah, sim.
Então, o que existe efetivamente que faz o fluxo da economia girar é Uber, Mary Kay, um operador de caixa e um repositor de loja, ele não vive só com aquilo. Quando termina o expediente, ele vai fazer Uber, a senhora vai fazer Mary Kay, vai fazer um bolo, vai fazer isso aqui. Então, esses serviços, eles se somam. E outra coisa muito importante, o aposentado que está se aposentando novo, uma pessoa com 60, 65 anos, ele tem uma vida ativa fantástica. Sim. Ele se aposenta e continua trabalhando, tem uma renda extra, dobra o salário. E quando ele se aposenta, ele tem direito a pedir um consignado público. Ele consegue pedir em até 100 ou 110 parcelas. Rapidinho ele levanta 20, 30 mil reais. Se aposenta o senhor e a senhora, e eles continuam trabalhando, a renda dobra. Dobrou. E quando eu tomo um empréstimo consignado, eu reformo casa. E o novo consignado privado, que a dívida segue o CPF, que todo mundo tinha esse problema, Sim. um casal novo que também consegue seu primeiro emprego, também toma esse empréstimo. E, de novo, Mary Kay, Uber, é aqui que reside o mundo real. Sim. Aí sim, de 100 em 100, de 1.000 em 1.000, bilhões circulam. Basta ver, eu estou com um número um pouco desatualizado, essa semana a APA está acontecendo aqui, mas certamente, eu vou falar números, o número do varejo alimento no ano passado superou a 1 tri e 250 bi tranquilo, porque esse era o número de 2025. Então, 26 terminou mais do que isso. Então, é isso. Então, assim, no varejo alimento, é isto. E, João, a sua empresa é uma empresa de tecnologia, né? Ela é uma empresa de tecnologia, ela tem uma estrutura de tecnologia, vou chamar de uma processadora, mas uma coisa bem diferente. A gente meio que faz executoria, ou seja, a gente pilota o ecossistema do parceiro. A gente ajuda o parceiro, a gente nasceu dentro de antigas administradoras de cartão, então a gente é um braço de tecnologia especializado em meios de pagamento para pilotar o ecossistema do varejo para o varejo. Tá. E a minha pergunta é, o quão difícil é essa parte de criar de ter uma inovação, né, num grande varejista, né? Assim, é um trabalho muito de convencimento também interno, ou na prática, pelo menos do que você viveu o que você vive com o Grupo Mateus, mas também com tantos outros que você atende, ele é muito também da cabeça do proprietário, do gestor, do CEO? Eu diria que, assim como o mercado financeiro, ele tem dois tipos de operador. Tem o banco que é banco de varejo, tem o banco que é banco de atacado, tem banco que não quer ver gente dentro da agência. Sim. Então, o varejista, de uma forma geral, ele quer a pessoa dentro da loja. Então, veja, eu diria que se você ficar atento às necessidades do consumidor, é difícil de você... A gente não tem muita dificuldade no convencimento. Sim. Vou pegar aqui, lojas no Norte e Nordeste, é usual as pessoas gostarem de sacar os seus recursos nos dias de pagamento, principalmente os grandes volumes. Eu tenho uma pergunta dessa para te fazer depois, viu? Só para não... Então, tá. Do dinheiro físico, né? Não adianta, as pessoas gostam. Então, se eu não tenho uma loja, se eu não tenho na minha loja um local que a pessoa possa usar, não vai ter. Não vai ter gente. Então, basta ver o hábito do seu freguês. Ele gosta de sacar, gosta de pagar a conta. Ah, mas por que não na tua conta digital? É um detalhe, ele gosta. Não adianta, a gente tenta, a gente sabe, mas ele gosta de sacar, ele gosta de comprar. O pedreiro, o cara de serviço, a pessoa do lar, ele tem um determinado hábito. Alguns gostam de sacar, então eles vão para a loja e o que é que eles fazem? Eles querem ter esses serviços colocados. Então, veja, se a pessoa nega que esses hábitos são hábitos que as pessoas gostam, se é caro ou barato, ele quer. Se você não tiver, ele vai procurar outra loja, ele vai procurar uma lotérica, vai procurar qualquer coisa para fazer uso disso. Então, não é complicado. Sim. Não é possível que uma pessoa que esteja dentro do varejo, e o Mateus é extremamente sensível a esse negócio. Se o freguês dele quer sacar dinheiro, ele quer estar à disposição. O dinheiro.
Então, para ele é isso. Aí você chegou, ai, e vão estourar. Isso, cara, dá um jeito, bota a máquina no outro canto, nunca aconteceu nada desse tipo, mas bota a máquina num canto, se acontecer, ninguém se fere. Sim. Mas se o freguês quer, eu tenho que ter. Exato. O que Né? gera fluxo na loja, né? Então, de novo, eu diria que se você não tem uma estrutura adequada, se você acha que fazer seu próprio private ou pilotar o seu negócio, você pode falar assim, porque não faz sentido. O varejo, o mercado financeiro chega no varejo para fazer um profit share, para apartar, e o varejo e o mercado financeiro não ganha a receita mercantil, Sim. mas ainda divide a receita financeira. Sim. Se você tem receita financeira, tem a mercantil já garantida, mais a financeira, quero entender só se for um problema de azar do dono da bodega, né? Porque ele vai ter as duas receitas e o outro ganhando só um ainda divide. Sim. Então, de novo, o Matheus percebeu isso, não é que ele percebeu isso muito cedo, ele já tinha isso na cabeça. Ele, por acaso, se deparou com a gente, foi um momento de sorte, ele se deparou com a gente entendia essa dinâmica. Então, ele sempre gostou de gente dentro da loja para sacar, para comprar, esteja aqui que eu tenho. Então, isso não foi bem um convencimento, foi uma coisa boa para todo mundo. Sim. E João, qual que é o share, mais ou menos, assim, de uso do dinheiro físico ainda no Nordeste? É bem mais alto do que daqui do Sudeste, isso eu tenho a certeza, né? Ele é bem mais alto. É que, às vezes, a gente não consegue ver dentro da loja diminuiu o volume de compra com dinheiro, tá bom? Mas isso não significa dizer que a compra com dinheiro virou e migrou lá para a loja de bairro. Tá bom? Então, isso é fato. O Grupo Mateus é um grupo que distribui. Então, ele compra. E muitos varejistas de menor porte, e principalmente nas cidades do interior, que as pessoas sacam, é muito comum haver uma venda muito forte em dinheiro. Tá. E é muito comum que a compra no atacado também se dê por dinheiro. Então, diminuiu, sim, comparado ao volume que era. Mas a gente estava ontem na feira, eu conversava com o pessoal da Tecban e o número, a quantidade de numerário físico em circulação no país aumentou. Proporcionalmente ao PIB, caiu, mas fisicamente o número a quantidade de numerário Sim. em cédulas aumentou. Não houve... os bancos sentem mais, diminuem as atividades, mas as empresas de transporte de valores, cuja receita advém do ir e vir de numerário, sim, aumentou a quantidade. O Banco Central também tem números e estatísticas que mostram isso. Você acha que é uns 50% lá de circulação ainda de dinheiro físico? Não. Não, menos? Não. Com certeza dentro do varejo, menos. Tá bom. Mas, de novo, esse dinheiro saca e ele volta para a economia. O volume que circula é algo fora do comum. E você acha que é o quê? Assim, é hábito mesmo da população? Ou uma aversão a talvez a tecnologia? Uma dificuldade para adaptar? Não, tem uma curiosidade nesse assunto. Como a gente citou anteriormente, o que é comum? Aquele valor que a pessoa recebe em uma data específica, como o salário, como a aposentadoria, é muito comum nesses dias ele fazer o saque integral. Tá. Mas, ora, a gente fala que a pessoa faz Uber, faz Medicaid, vende... Então, de novo, essas pessoas também têm maquininha. Ou seja, o que ela recebe em uma única data, curioso, elas gostam de sacar. Tá? Mas o que elas recebem pingado, fiz um Uber, fiz um Medicaid, tudo isso aqui cai digital. E ela não saca, ela paga digital. Entendi. Então, me parece que é tipo assim, tudo que eu recebo de uma só vez e tudo mais, e a gente escuta de tudo. Os homens, normalmente, com quem a gente fala, doutor, é que quando eu quero gastar só 50, eu pego a cédula de 50, boto no bolso e eu deixo o cartão em casa. Porque o senhor sabe, né? A gente vai beber, fica bonito, fica rico e gasta. É uma coisa realmente execuível, tá? Sim. Então, as pessoas, muitos são assim. E o detalhe, o dinheiro volta ao longo do mês. E ele volta direto no grande varejo, no atacarejo,
e volta muito no comércio de bairro. E uma curiosidade, pode circular na periferia ou nas vias não principais aqui de São Paulo. Eu desafio a todos olharem em dia de pagamentos, que vai do 25º dia ao 5º dia útil do mês subsequente, fiquem atentos ao que acontece nas agências, com filas. E nesse dia, como todo mundo recebe dinheiro, não são desbancarizados indo depositar. São bancarizados indo às agências sacar. No dia que você não vê filas ou as filas diminuírem, aí você vai ver a menor circulação. Todos os benefícios do governo e programas sociais são concedidos com créditos e depósitos em vouchers, em meios digitais. Não se encontra mais nada de ninguém recebendo nada físico. Então, se o dinheiro circula, é porque sacam. Sim, com certeza. Não tem jeito. Então, dizer que o Brasil é um país de desbancarizados, não, isso já não é isso não faz muito sentido. Né? Então, agora dizer que as pessoas parece não ter muito motivo ou não gostar de deixar o seu recurso nos bancos, aí pode ser que isso é fato. É tanto que ele tira. E a poupança não é no colchão. O dinheiro volta. Total. Legal demais. É que para a gente, né, que para as pessoas, né, que acabam não convivendo tanto com o norte ou com o nordeste ou com a periferia, assusta ainda ver o consumo, a pessoa ter dinheiro físico na mão, né? Acredito que você não deve ter uma cédula no seu bolso há bastante tempo, né? Ou se tem uma que fica aí há muito tempo e depois você tem dificuldade de gastar, né? Porque a gente vive num mundo e como você também está sempre viajando, está sempre tentando fazer tudo digital, né? Mas existe realmente, né, pessoas que têm a necessidade, né, de acho que até por controle, né? É uma forma mais fácil de controlar o dinheiro e de ver o recurso ali, o quanto que eu tenho, o quanto que eu vou destinar para tal despesa, né? E aí facilita um pouco dessa gestão, né? A gente tinha umas piadas interessantes. Desde 96 eu sempre convivo com ambiente físico e até cash dispenser. Desde então o Grupo Mateus tem equipamentos próprios que são compartilhados com o Bradesco, com a própria Tecban, que agora a gente já integrou, nas cidades do interior onde não tem equipamentos Tecban, os caixas do Grupo Mateus, a gente plugou um periférico da Tecban, que eles chamam de Atmo, e lá a pessoa faz a sua autenticação no Atmo e o cash dispenser do Grupo Mateus coloca. Nos cash dispenser também é feito o saque Pix, ou seja, de novo, faz o que é bom da agência. Para que o caixa da loja fique exclusivo para o cliente que vai comprar e para que não se tenha risco de ter grandes volumes dentro do checkout, as sangrias são feitas com regularidade, são colocadas em cofres inteligentes, em ATMs recicladores, e isso o grupo otimiza bastante, porque eu estou mitigando o risco, eu estou diminuindo as despesas com transporte de valores, porque se eu pego aquele valor que para mim é uma despesa para levar até o banco e coloco à disposição da população que gosta de sacar, eu diminuo meu custo de transporte de valores, eu mitigo meu risco, presto um serviço e ainda atraio o pessoal para dentro da loja. Então, isso é. Então, antigamente, a gente dizia que a pessoa, o aposentado mais antigo, quando chegava numa agência, que chegou o dia de pagamento, ele disse, eu vim sacar meu dinheiro. Aí eu chegava não era no ATM, era na boca do caixa. Aí o caixa contava e entregava o dinheiro para ele. Aí ele pegava o dinheiro, contava tudinho. Disse, bom, agora eu queria depositar. E por que o senhor veio fazer isso? Para me saber se estava aí. Não é mais por conta disso, mas antigamente tinha isso. O cara ia conferir se estava lá. Você estava lá. Então, não é mais uma questão de credibilidade, né? Sim. Eu não sei quantos, ao sacar um dinheiro numa máquina de autoatendimento, conta. Mas eu já vi muita gente contando. E aí eu pergunto, mas senhor, por que o senhor faz isso? Não, porque eu sou da época que quando eu contava, o caixa me desse. Se eu saísse de lá sem contar na frente, ele dizia que me deu. Eu disse, mas é uma máquina. Pois é, mas eu não perdi esse hábito. Então, a fila, às vezes, demora porque o sujeito fica, porque ele está na cultura de que quando um caixa de banco entregava o dinheiro para ele contava, o caba contava na frente dele, ele contava de novo, porque se faltasse, ele tinha quem reclamar. Sim. Então, às vezes, as filas não andam porque o cara está contando para poder reclamar. A caixa não me deu, e aí?
é uma questão cultural maluca, né? Sim, com certeza. E João, a gente está falando aqui de um negócio que ainda a tecnologia não supriu, né, principalmente no Norte e no Nordeste, né, que é essa questão de diminuir consideravelmente ou praticamente chegar a um share muito baixo de uso de dinheiro físico, né? Uhum. Mas, na sua opinião, o que você acha que vai mudar assim, o varejo e transformar o varejo na parte tecnológica, né, nesses próximos anos? Eu diria que eu diria que os bancos, aí, de novo, eu sempre vim de tecnologia bancária, então, por uma questão regulatória, existe tempo de atendimento para um correntista na fila, né? Então, ninguém gosta de fila. Sim. Eu diria que a tecnologia para o varejo, definitivamente, é a tecnologia que agiliza o processo de quando você acaba de fazer suas compras, escolher os seus produtos, você passar o mais rápido para o caixa. De self-checkout a papa-fila, para mim é que nem a gente chega bem no restaurante, enquanto você não está querendo ir embora, tá tudo bacana. Sim. Pedir a conta, ela tem que chegar rápida, tem que pagar tudo. Então, imagine que num varejo, não é como um restaurante que terminou, você pede a conta. Depois de você pegar tudo que você vai pensar que vai usar para fazer o churrasco, você vai se deparar com outras pessoas que tiveram o mesmo pensamento e no mesmo momento e tome fila. Verdade. Então, a tecnologia que mais vai, eu digo, ela é necessária por N fatores. Loja ficar mais vazia, os corredores têm que ficar livres para se escolher. Depois que escolhe, o carrinho está cheio, amigo, Pagar rápido, né? pagar rápido. Pagar rápido. Então, tudo que tiver ao alcance, desde quando eu estou comprando, já está sendo sensibilizado e passando, óbvio, existem alguns varejos com valor agregado que conseguem usar tecnologias, e agora arroz, feijão, coisas de valor não agregado, tem hora que você vai querer usar a tecnologia, mas ela não será adequada para aquele produto. Às vezes, etiquetas eletrônicas, esse negócio... Agora, o comum é apresentar bem o produto, ficar fácil da pessoa pegar, consumir e sair. Entendi. Esse ir e vir, para mim, toda a tecnologia vai ser focada nesse tema, né? Você vê aplicabilidade e talvez uma escala de uso, por exemplo, do caso da Amazon Go, de não ter nada na loja, só mercadoria, o cliente pega e sai e sem caixa, sem nada? Você acha que isso é uma realidade? Eu acho que pode ser uma realidade para alguns segmentos. Para mim, isso para alguns é um passo para trás de que o sujeito ia pedir de casa. Sim. Isso aí eu acho difícil, o ser humano gosta de pegar e determinadas coisas. Você comprar um disco, escolher, né? Escolher, mas sim, um tomate é difícil, um tomate você quer ver. Você quer ver, né? Então, outra coisa curiosa, principalmente o varejo de alimento, eu vejo como é uma visão minha, né? Principalmente quando nas regiões. Eu vejo o varejo como uma feira a céu coberto. As pessoas se encontram no varejo. Sim. É como uma feira de rua. Sim. Então, esse lado, essa coisa, dark story, não, assim, as pessoas gostam de se encontrar. Para mim é como se fosse uma feira. De novo, o Banpará fez uma operação com ATMs da Saque e Pague. Ele fez um certo dever de casa que achava que ia diminuir o volume de pessoas indo até as agências fazer saque, disponibilizando belas salas de autoatendimento e espalhando equipamentos na cidade. Cara, por incrível que pareça, as filas não diminuíam. E uma vez perguntado, boa parte dos próprios funcionários do banco e aposentados do Estado, por que é que vocês vêm sacar, em vez de ir para o autoatendimento, fica pegando fila? Eu não tenho o que fazer em casa, não tenho o que conversar. Eita. E eu já escutei de várias pessoas, de pessoas com um pouco de mais idade, não. As pessoas, e principalmente essa geração mais nova, não gosta de conversar com pai, com mãe. Então, veja,
É uma coisa profunda isso que a gente está falando. certeza. As pessoas vão para a fila, na fila tem o que conversar. Mesmo com estranho tem assunto. Essa guerra geracional, tablet, celular, então, o ambiente físico. O sujeito não compra, mas ele vai olhar. Sim. Ele paquera, ele namora com a roupa, com... E olha que eu não sou um especialista de vestuário, mas eu sou um consumidor. Sim. Então, Às vezes compra até o que não precisa para poder, de alguma forma, gerar assunto. Né? Ferramenta. Exato. Meu amigo, eu entrar numa loja que tem a ferragem, minha mulher diz, pronto. Aí eu posso não comprar, mas eu fico olhando, entendendo o que é que tem, legal. Então, para mim, é a mágica do varejo. Entendi. Então, ele expõe, e cada vez mais as marcas se expõem. Arroz não é arroz, é arroz, mas tem... Sim. Então, esse negócio aí, cara, eu acho que vai ser difícil. Só se é inventário homem, um homem que... É verdade. Eu acho bem difícil. E, João, na sua visão, assim, o que você acha que é a tendência aí para o varejo, além do que você trouxe já da parte de acelerar, né, o pagamento, enfim, mas pensando assim regionalmente, né, o que você acha que é a grande tendência desses próximos anos assim, para o varejo regional? Você acha que realmente assim, entrar em serviços financeiros, ofertar produtos financeiros, é uma tendência também para o menor? Eu não tenho a menor dúvida. O varejo, mesmo sendo um varejo alimento, uma loja menor é a loja do freguês. As pessoas se conhecem. Sim. Produtos financeiros é produto de relacionamento. Do contrário, ser compulsivo em produto financeiro gera isso que a gente está vivendo. Serviço financeiro, no médio e longo prazo, tem que ser com consciência. Sim. Então, para mim, sim, o varejo é o local. Não estou dizendo que a agência bancária... Se a agência bancária não tem sentido de ser, para mim faz todo sentido. Digamos, ela pode até não existir. Mas o atendimento para este cliente, no varejo, e o varejo que gosta de gente, aí é importante. Ou seja, porque esse varejo, seja o alimento, seja o de vestuário, o vendedor, ele gosta de se relacionar. Sim. Não estou dizendo que o caixa de banco não goste, mas é... E até eu brinco, de novo, eu vim de mercado financeiro, eu digo, você quer montar uma estrutura financeira dentro do seu negócio? Não traga o banco e o banqueiro e o bancário para dentro da loja. Se ele era insatisfeito na agência, que tinha ar-condicionado, o voucher alimentação dele era melhor do que o outro e o salário, ele vem para cá para ficar dentro do varejo, com a muvuca, com zoada. Se ele não atendia bem lá o freguês, lá, ixi, arreda aqui. Então, é nesse sentido. As pessoas gostam de se relacionar, de discutir. E, às vezes, vai a questão. O pessoal de Curitiba, o Paraná, o pessoal é mais frio, é mais quente. Não, é questão de hábito. O latino, de uma forma geral, eles estão brincando, conversando com você pensa que é briga. E não é só uma coisa mais acalorada, né? Sim. Então, é isso, tá? Então, é um ambiente de relacionamento. Tá. E deixa eu te fazer outra pergunta, assim. Ainda nessa questão de tendência, né? A gente já está vivendo uma realidade forte aqui, que é o uso de IA, né? Sim. A gente sabe que ainda, por mais que a gente esteja cada dia se surpreendendo mais com o que a gente vê de inteligência artificial, ainda é a pontinha do iceberg do que a gente vai poder usar. Sim. E do que a gente vai ver, né? O que você vê assim como o maior impacto para o varejo o uso de IA? Você acha que está mais ali no back-office, mais ali na parte de gestão? Ou você acredita que a gente vai ver muita coisa em loja? Eu acho bem complexo no varejo alimento, dessa coisa que tem exposição. Ela já está sendo usada para entender hábitos, para trabalhar, mas na frente de loja eu tenho dificuldade de perceber esse uso. Até porque se o consumidor não vê... Assim, no app do consumidor, na parte que ele tem de relacionamento digital, do CRM, no loyalty, que porventura no ciclo de vida dele, se trabalhar bem esse ambiente, eu diria que a telefonia móvel e o WhatsApp ajudou muito essa. Então, avisar, conversar. Aqui eu acho que sim. Você tem CRMs, você tem programas que ficam... Isso aqui faz todo sentido. Eu não consigo ver como é que se organiza uma feira com IA. Verdade. As pessoas gostam de pegar. Basta ver o ver-o-peso no Pará. Se você tirar o ver-o-peso da beira do rio, naquele calor, e jogar dentro de um ar-condicionado, climatizado,
Eu não sei o que aconteceu com o Italy aqui, que era uma feirinha muito organizada, mas Sim. ele se foi. E tem feiras de meio de rua que continuam firme e forte, né? Eu acho que a gente está vendo um pouquinho... É porque a turma é extremista, né? Tudo internet, tudo volta. Não, as pessoas gostam de se relacionar. Sim. Bares, restaurantes, festas. Se o escopo não gostasse, ficar todo mundo dentro de casa. É verdade. Eu também acredito que é difícil de ver alguma coisa substituir o atendimento humano no varejo, né? Eu acho que a gente vai ver, por exemplo, talvez na parte de etiqueta, aumentou o preço já. Sim, né? não, já isso, tá vendendo isso aí, mais. Isso aí, perfeito. Mas agora na ponta ali mesmo, no checkout, acho que é muito difícil. Eu diria que se encontrar um jeito... De novo, é o trocador do ônibus. Sim. Falaram tanto, ele está aí até hoje. Né? Está aí, mas assim, talvez se consiga eliminar. Sim. Tá? Mas mais por não ter fricção. Sim. E menos porque tirar um posto de trabalho é redução de faturamento. Uhum. Tem que ter a empregabilidade e tudo mais. Essa história de redução tem que ter empregabilidade. Reduz isso aqui, diminui o faturamento. Total. O negócio não é por aí, não. Agora, a questão de fricção, isso sim. Tudo que... As partes não querem estar ali. Sim. É desgastante para todo mundo. Pegar uma fila para a menina que está no carro. Aquilo é um negócio macento. É duro. Sim. Loja cheia, o cara passa 6 horas só com aquilo. Verdade. Não faz sentido para ninguém aquilo. Por isso que atrita, né? Por isso que tem fricção. Nesse sentido, eu não tenho dúvida que tudo é muito, 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 muito bem-vindo. Ô, João, e caminhando aqui um pouquinho já para o final, infelizmente, porque o papo aqui, sempre o papo contigo é bom demais, você vai costurando aqui e trazendo visões aí de que a gente acaba não pensando, né? Você sempre provoca um outro lado e é sempre bom estar contigo. Mas eu tenho uma curiosidade que, assim, e aí voltando ao Grupo Mateus, até pela sua proximidade, o Grupo Mateus é um grande exemplo de escala, né? E de empreendedorismo vindo de uma região diferente, né? Eu diria, né? Com mais dificuldade do que talvez outra região, né? Um lugar que tem mais pobreza, a própria questão do calor, né? Enfim, é uma oportunidade também, né? Não deixa de ser. Mas, e você também tem conexões com tantos outros grandes empresários, né? Com tantas outras grandes histórias, né? Uhum. Mas na sua visão, assim, o que é o grande ensinamento assim da história do Wilson Mateus? Cara, como de muita gente, trabalho. E, de novo, o Mateus é um grande entendedor, como vários varejistas são, de uma forma geral. E varejista, dono de bodega, observe. Se você tem uma característica de empreendedor, observe os hábitos de consumo e o desejo de consumo. Sim. Atenda esses hábitos de consumo e esses desejos de consumo e ofereça um plus. Aí esse plus, daqui a pouco, vira base. E é isso. Eu tenho um senhor que é diretor, é um dos diretores da Fé Comércio de São Luís. Ele disse que a culpa de não haver consumo não é do consumidor, é do lojista. Se o lojista trouxer novidade, trouxer coisas novas e instigar o consumo, ele vem. E isso é uma verdade. Verdade. Eu não sei como é que aparece dinheiro, mas o dinheiro aparece. Eu não sei como é que aparece necessidade, mas a necessidade aparece. Faz todo sentido. Eu sou filho de um homem que veio do interior. Ele era um comerciante. Mas o comércio dele era ir e vir com caminhões comprando e vendendo. O pai dele era um comerciante, dono de bodega. Meu pai teve 21 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Olha, gente, hein? Era outra vida. Naquela época, a gente via dificuldade. A gente via gente passar fome, gente morrer de fome, coisa que a gente não vê mais hoje. Não estou dizendo que não tem gente que passe fome. Sim. E que não tem gente de morrer de fome. Mas se você estiver dentro de uma cidade, pode ser do interior que for, ninguém lhe deixa você morrer de fome. Então, esse lance da dificuldade, não estou dizendo que é fácil lá, não, mas já foi muito pior. Um estado como o Maranhão e o Pará são estados que têm recursos naturais enormes, tem água o tempo todo.
O Maranhão nem é. É Nordeste porque o governador Sarney conseguiu que ele se enquadrasse no Norte, toma dinheiro do Banco do Nordeste do básico. Mas o Maranhão é muito mais norte culturalmente, um país um estado abençoado, com água, com recurso. Lindo, né? No meu Ceará, se não tem água, se não tiver coisa, não tem negócio, não. É tanto que você vê as lojas de interior, o faturamento dela está muito concentrado nos dias de pagamento. Sim. Maranhão e o Pará não é assim, não. Não. Todo dia o cara joga uma tarrafa, uma coisa no mar, pega camarão, pega isso, um babaçu, um açaí ou uma juçara. Cara, é incrível você ver o fluxo de lojas no Nordeste e ver o que é na região Norte. E, notadamente, Sim. o Maranhão e o Pará. Esses estados também se encontram lá no Centro-Oeste. Então, Belém, São Luís é uma coisa, Balsas está lá embaixo, é soja. São mundos completamente diferentes, onde a circulação de numerário de dinheiro, a economia é totalmente diferente, mas muito diferente. Entendi. Então, isso aqui faz uma diferença. Tem pobreza, tem dificuldade, mas, meu amigo, de longe a renda numa cidade interior vem só do patriarca. Mas de longe. Sim. Então, por isso que propiciou todo esse crescimento. Cidade do interior tem médicos, cidade do interior tem juiz, cidade do interior tem promotor, o delegado não é mais um cabo, é, de fato, um bacharel em direito, que é um funcionário do Estado. Isso eleva o sarrafo das necessidades. Óbvio que é um número menor que compra, mas você toma DV, Catena, Angélica Zapata, tem uma patisserie numa cidade extremamente quente. Liga o ar-condicionado, abre o vinho, toma o café. Sim. É outro mundo, é rodar a região para você se assombrar. E muitas pessoas de lá mandam filhos para cá, fazer faculdade, terminar a medicina, trabalhar aqui. Pede para sair de lá. Eu encontrei com alguns amigos da região lá do Ceará, outras do Maranhão. Eu disse, cadê teu pai veio? Eles são de uma cidade chamada... Meu Deus. Perto de... Daqui a pouco veio o nome. Olho d'Água das Cunhãs, Paulino Neves. Não, o pai vinha para cá, para a feira. Eu, para me deslocar ontem aqui da Cardeal Arco Verde, com Faria Lima, até a Cidade Jardim com Faria Lima, eu levei 42 minutos. Eu demorei 15 minutos para sair do estacionamento do prédio. Então, meu amigo, surreal, né? Tem algumas pessoas que ganham dinheiro lá, vêm para cá no fim de semana e volta para lá. Sim. Tem dinheiro, tem negócio, a indústria investe muito. Sim. Então, como tem fluxo, a indústria está abastecendo, o Matheus está abastecendo, outros distribuidores estão abastecendo. 500 varejistas que vendem 4 milhões por mês, dá os mesmos 2 bi que o Matheus vende. Mateus. Verdade. É isso. Então, lá tem vários Mateuzinhos com um umbigo no balcão e o segredo da bodega e do varejo é o olho do dono é que faz a cria engordar. Saiu de perto. Aí entra para um caminho ruim, né? De queda. Né? Não sei, mas coincidentemente, empresa de dono... É que cresce e tem mais sustentabilidade. E é ruim, empresa familiar, como é que fica a sucessão? Sim. Eu posso falar de algumas que perderam a família e a sucessão também se foi. Sim. Enquanto tem um lá dentro... Verdade. É isso. E, João, um recado final, assim, o que você poderia trazer para a nossa audiência sobre o que é operar no varejo, o que você poderia dar de recado, assim, cara, passei por tantos percalços, né? Até pelos seus 30 anos, e você viveu varejo, não viveu varejo, né? Viveu outros pedaços, mas qual é um bom caminho para alguém que quer, talvez, empreender ou atender o varejo de alguma forma com alguma solução? Gostar de gente, entender o que esse consumidor está querendo consumir, ficar atento a Sua Excelência, o consumidor, ficar atento ao que ele quer, o que ele consegue pagar, conversar com o parceiro, fornecedor, distribuidor, dizer, cara, aqui, ó,
Nosso patrão é esse cara aqui. Ó. Sim. E muita disposição para atender. O varejo é todo dia. Não tem. É isso. Os colegas... Chega novembro, dezembro, que o pessoal de mercado financeiro já está tirando férias. Pai, bora conversar. Eu disse, meu irmão, é o pior horário que você tem que conversar comigo. Em dia de festa, em dia... De novo, é uma vocação a servir. Sim. Dono de varejo que quer ser servido, é melhor procurar fazer outra coisa. O varejo é uma vocação de quem quer servir. Essa foi forte. Hein? E a remuneração e o pagamento por isso pode vir. Uhum. Mas certamente ele só virá se você tiver vocação para ser um serviçal e um servidor do seu freguês. Pode ser que você tenha um retorno financeiro apropriado. Sem isso... Esquece, né? Se com tudo isso, às vezes, não vem, É verdade. pelo menos na medida que nós gostaríamos que fosse, imagine sem. Esse, para mim, é o segredo do Wilson, que se replica nos demais, os Mufato, os Angelones, no BH. Cara, é múltiplo da mesma coisa. No Abílio Diniz, que é, vamos dizer assim, o cara, vamos supor, mais sofisticado, se você puder dizer que o Mateus não é, naquela simplicidade dele. No dia a dia, a vida deles eram iguais. Sim. Se o Mateus gosta de uma coisa diferente do Abílio, de novo, tirando isso, eles pensavam, quero eu que eles pensavam e tinham intensidade do mesmo jeito. É isso. Excelente, João. Acho que esse último insight aqui até acho que valeu o podcast, porque realmente a gente não vê, né, tantas, principalmente os novos, né, com essa pegada de cliente no centro, de se preocupar com o atendimento, né, de ouvir a voz do consumidor, né, que é de fato o motivo pelo qual a gente existe, né? Se a gente descer a Augusta com Paulista, você vai encontrar um bocado de de lanchonete, que o sujeito faz abacatada, não é vitamina de abacate, não. Sim. O cara tá lá do mesmo jeito. Sim. O cara corta o pão, bota a mortadela, e aquilo saiu da... Por que aquilo não mudou? E por que alguém vai para o Mercadão fazer aquilo? Para mim, na verdade, está voltando, sabe? Assim, ficando mais forte esse valor. É simples, o cara dobra aqui, aquilo não devia... Do jeito que está aí, aquilo não devia existir. A gente vai morrer, vai chegar outra gente e aquilo vai estar lá. Vai estar lá do mesmo jeito, verdade. Porque tem a essência da... É o pastel com caldo de cana, irmão. Não tem jeito, parece que é entranhado, isso está no DNA. O cara quer fugir disso, mas não... Mas não consegue. Você tenta largar, você saiu do mato, mas o mato não saiu de você. Parece que isso é da natureza. Do mais sofisticado ao... Verdade. Ao menos é questão cultural mesmo. Não tem jeito, não. Com certeza. Tá bom? Cara, eu João, agradeço demais, viu? Eu que agradeço aqui pelo papo. Conteúdo incrível. Acho que se a gente ficasse aqui mais 2 horas, ia ainda ter mais um monte de outras coisas, né? Mas não deixa de ficar aqui um convite para um próximo papo. E você participe aí de um outro Ozzycast com a gente. Se você me permitir, eu vou estender o convite ao Mateus, ao Jesuíno, com certeza. Ao Túlio Queiroz, que é o CFO do grupo, ao Sandro, que é um VP também fantástico. Aí sim, eles vão poder falar. Se a empresa não fosse, pode ser ver até com essa coisa de capital aberto, se não fosse, a gente podia estar falando um pouco mais com empolgação a gente. Ali é um ambiente gostoso, é uma família latina. Sim. Todo mundo junto, briga, discute, mas só a gente pode falar de nós mesmos. Se alguém de fora for, todo mundo... se você me permitir, eu vou fazer esse convite para o Wilson, fica à vontade. Para alguém de lá vir poder falar com certeza melhor sobre o tema. Muito com agradável. certeza, João. Mas a sua visão do varejo regional foi essencial para esse nosso podcast, né? A gente gosta muito dessa pegada de entender não só, né, um case de sucesso que a gente vai ver cada vez mais crescendo, né? Mas também de todos os outros insights que você trouxe, do que você tem visto na região e também regionalmente, né? Acho que a grande visão é essa, né? A gente não está vendo um movimento de varejos regionais crescendo, né? E, de fato, pegando o lugar que era, até então, né, das grandes redes nacionais. Né? O Bemol lá em Manaus, um Zeni em Fortaleza. Sim. Cara, de novo, é muito forte. É isso. A força do regional. É a força dos regionais. Do Oiapoque ao Chuí. É isso. É isso. É isso.
João, obrigado demais, cara. Valeu pelo seu tempo de ter estado aqui com a gente, de ter entregado tanto, falado tanta coisa legal. Tenho certeza que a audiência curtiu demais. Eu acho que você não vai me responder do jeito que eu vou te perguntar, mas a pergunta é: tem jeito de te encontrar na rede social? Aí eu sou um ermitão nesse assunto. Lamentavelmente não, eu não me movimento bem. Isso, minha esposa, meus filhos. O LinkedIn, eu acho que é um lugar que eu olho, eu gosto de falar, mas eu sou um pouco tímido, né? Para os amigos que estão no dia a dia, eu falo bastante, mas às vezes eu gosto mais de falar do que de escrever, porque às vezes você escreve mal interpretado e até uma tréplica, não estou fora. Então eu prefiro fazer minhas falas. Mas a gente vai deixar aqui a descrição no episódio com o LinkedIn do João. Quem quiser conhecer um pouco mais, saber mais aí dos conteúdos do João. É uma enciclopédia do varejo e de serviços financeiros, então vale bastante a pena acompanhar. Obrigado, João. Valeu demais. Irmão. Valeu. Pessoal, esse foi o Azicast de hoje. Espero que vocês tenham tido aqui bastante insights e informações, né, sobre o varejo regional e que tenha contribuído de alguma forma para o crescimento de vocês. A gente se vê no próximo Azicast. Tchau, tchau.